um caderno diferente e que levou um tempão para terminar. Vem comigo para você conhecer todas as páginas deste sketchbook. E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Nós estamos aqui para mais um episódio de Sketchbook Tour, onde eu vou mostrar para vocês todas as páginas de mais um caderno de rascunhos. Antes da gente começar a falar sobre a história desse caderno, e aí eu já vou abrir aqui essa folha de acetato para não ficar o meu reflexo o tempo todo, antes da gente ver os desenhos, eu queria falar um pouco sobre esse caderno. Ele não foi um caderno comprado, ele foi um caderno feito. Como alguns dos outros cadernos de rascunho que eu já tive na minha vida, juntar vários tipos de papéis diferentes, que é o caso desse caderno, ou juntar várias folhas de um mesmo tipo de papel, você pode simplesmente ir numa papelaria, numa gráfica rápida aí do seu bairro e mandar encadernar. Super barato, super rapidinho de fazer. Como vocês podem ver aqui, ele tem uma capa de acetato e a folhinha de trás também é um plastiquinho, né, um acetato preto, espiralado. Coisa básica de apostila de faculdade, qualquer papelaria vai fazer, não vai custar caro não. A grande questão é que eu juntei vários tipos de papel diferente durante um bom tempo. E aí eu colocava eles dentro de um saquinho plástico, esperando o momento em que eu ia finalmente poder usar eles para fazer alguma coisa de interessante. A questão é que esse dia nunca chega, né? Então, eu peguei todos esses papéis que eu estava guardando e juntei eles no mesmo encadernado. Os que tinham folhas um pouco maiores eu cortei, tentei deixar tudo praticamente idêntico a um A4 para poder encadernar certinho. E essa capa aqui é um papel bem diferente, é um tipo de papel oriental, um papel de arroz, que tem essa textura muito doida feita com tinta. E quem me deu esse papel com essa textura, com esse trabalho todo de tinta, foi o Caio Iô, meu amigão lá da Pandora Escola de Artes, também um grande ilustrador, um grande professor e um grande quadrinista. Então aqui a gente vê essa capa, é uma estampa legal, enfim, né? Usei ela como capa para o caderno. E vamos começar agora, a partir da página 1, a comentar esse caderno de rascunho. Já começando aqui, tem um adesivinho com algumas fotos que aparece a Mônica e a Sari e a Helena, né? A Sari é a nossa amiga japonesa, a Helena é a nossa amiga mexicana, que elas tiraram na última vez que elas se encontraram, que foi justamente a viagem para o Japão, que nós fizemos em março de 2019. Falando na viagem do Japão, não sei se vocês vão se lembrar, mas aqui no canal já tem 2 vídeos da série Materiais Fantásticos e Onde Encontrá-los, onde eu mostro as lojas que eu visitei lá no Japão para comprar material de desenho e eu fiz um unboxing com esses materiais. Muito bem, como eu já falei antes, os meus cadernos às vezes têm título, e esses títulos às vezes, sei lá, eles resumem um pouco do pensamento do momento, da época desse caderno, e às vezes é só uma coisa aleatória que veio na cabeça e eu acabo usando como título. Nesse caso eu não coloquei título nem nada, mas colei aqui o adesivo dessa cafeteria que a gente visitou em Nagoya, no Japão, chama The Cups, lugar bem gostosinho. Então meio que esse caderno se chama The Cups, vamos considerar isso. E como vocês podem ver aqui embaixo, esse caderno começou em 21 de janeiro de 2019 e terminou em 18 de 6 de 2019. Esse caderno levou muito tempo para terminar. Isso é uma coisa que acontece muitas vezes em cadernos de desenho. A gente não tem que se preocupar em ter uma data específica, uma duração específica para um caderno. O caderno tem que durar o tempo que ele dura. Você tem que usar ele como um ambiente de experimentação, de brincadeira, de treino, de prática, onde você vai pôr as suas ideias no papel. No caso desse caderno, ele durou bastante tempo, alguns momentos desinspirados no processo, nesses 6 meses praticamente. Teve uma viagem no meio do caminho e eu estava bem empenhado na produção do monstruário. Então, meio que não dava muito tempo e às vezes não dava muita energia ou vontade de desenhar no sketchbook. Mas o que a gente vai ver aqui é o que de fato foi feito de desenhos nesse sketchbook. Bom, vocês já devem ter percebido pelos outros vídeos que eu gosto de colar coisas meio nada a ver no caderno. Aqui é o meu name tag, que erraram o meu nome, mas tudo bem, de um dos eventos de quadrinhos que eu fui aqui em Campinas. Eu achei fofo o Mario Cal com O. E aqui é o adesivo que veio na minha caixa de ferramentas, porque sim, eu tenho uma caixa de ferramentas e por isso eu sou um adulto. Mas vamos falar de desenho. Começando aqui nessa primeira página, são vários rascunhos aleatórios de personagem. Esse é o mesmo personagem que abre o meu caderno mais recente, que é o primeiro da série Sketchbook Tour. Eu já mostrei eles pra vocês aqui no YouTube. Que é um personagem que tem um campo de força, eu ainda não tenho nem nome, nem
uma história muito bem definida para esse cara. A partir daqui, e não é novidade para ninguém, porque eu já divulguei isso daqui num dos vídeos sobre eventos, né, especificamente o evento de Florianópolis, o Floripa Comic Con. Essa é a capa do volume 2 de Monstruário. Essa é a capa do volume 2 do Monstruário, isso é um cartão postal que a gente fez para entregar nos eventos. E aqui do outro lado vocês têm o meu cartão de visita mais recente. Quem vai nos eventos me vê, acaba ganhando um desses. Vamos voltar para cá. Esses são, então, estudos de página, estudos de composição para a capa do Monstruário volume 2. Então o que vocês estão vendo aqui como uma coisa praticamente resolvida, pronta, inclusive com a diagramação do texto, aqui é onde nasce essa ideia. Então todos esses thumbnails, esses layouts são ideias para a capa do volume 2, que acabou virando essa daqui. Vocês estão ouvindo esse barulho? Isso é vento, gente. São cerca de 20 ideias, 20 thumbnails feitos, girando em torno das mesmas ideias para resolver a capa do volume 2 de Monstruário. Quando a gente chegar no caderno que tem os rascunhos do volume 1, vocês vão ver que eu fiz acho que umas 40 ideias para capa. Aqui eu tenho um estudo de aplicação de cor, de luz, de sombra, usando uma maçã como exemplo. Isso eu usei como referência numa das aulas que eu dei na Pandora Escola de Artes. Especificamente era uma aula sobre partir de um exemplo fixo, ou seja, uma imagem de uma maçã numa mesa com uma parede atrás, e aí deliberadamente controlar como você vai mostrar essa luz e essa sombra, ou como você vai alterar a percepção dessa imagem de acordo com o seu estilo, sem necessariamente alterar a referência que você está usando. Então o que vocês podem ver aqui é que todas as possibilidades aqui que a gente está tentando fazer, elas giram em torno da mesma maçã, só que aí tem vários tipos de acabamento e vários tipos de possibilidades. Aqui nós temos vários rascunhos do Irmão do Jor-El para a ilustração que eu fiz para a exposição que rolou aqui em janeiro, né, em janeiro de 2019, na Biblioteca Municipal de Campinas, cujo tema era justamente a animação brasileira. E como eu estava curtindo muito assistir Irmão do Jor-El na época, eu achei que eu precisava prestar uma homenagem a esse personagem. Então aqui são várias ideias, vários rascunhinhos do personagem, do Irmão do Jor-El, da Lara, do Jor-El inclusive, que talvez aparecesse na composição. No final das contas eu optei por essa composição aqui, tá? Tem o Irmão do Jor-El com a Lara, e eu vou colocar aqui do lado para vocês verem como ficou essa ilustração final, caso vocês não tenham visto ainda. Nesse canto já tem algumas ideias para um print da Hermione. Então se vocês lembram do outro vídeo, né, o vídeo anterior do sketchbook, também tem uma página com ideias de um print da Hermione que eu ainda não fiz. Aqui tem um cartãozinho que eu recebi da Samantha Flor, pelos apoios lá do Apoia-se dela. E Sam, um abração pra você, adoro o seu trabalho. Aqui nós temos alguns estudos de paleta de cores para logo, para avatar da minha cunhada, a Patrícia Vicentini. Eu vou deixar o link aqui para vocês do Instagram dela, onde ela está postando bastante sobre o trabalho dela como adestradora de animais. E o trabalho dela é muito legal, gente. Eu vou colocar aqui do lado também para vocês verem como ficou o resultado final desse logo. Aqui tem um papelzinho de um bloco de anotações que eu desenhei a Violeta dos Incríveis. Alguns desenhos aleatórios, porque às vezes a gente não sabe exatamente o que desenhar, mas a gente desenha qualquer coisa porque é necessário. Eu gosto muito desses desenhos aleatórios que não é para fazer sentido, não é para ficar finalizado. Gosto bastante de brincar com caneta esferográfica. E o resultado é diferente de trabalhar com um lápis ou uma caneta nanquim mais própria para desenho, porque aí a gente consegue explorar umas doideiras diferentes. Aqui já começa uma fase já da viagem do Japão, e vocês vão perceber que eu acabei colando no caderno, em várias páginas, as notinhas fiscais e os cartõezinhos que eu pegava nos lugares que a gente visitava. Alguns desenhos a mais aqui, algumas ideias para uma... Eu não sei se eu vou acabar fazendo um print disso ou não, mas de uma raposinha no templo de Fushimi Inari. Vou colocar aqui uma foto para vocês verem como era esse templo, que é maravilhoso. E eu gostei muito da ideia de incluir uma raposinha. Inclusive, tá até aqui do lado essa raposinha aqui que eu acabei comprando durante a viagem, quando a gente visitou esse templo. Bonitinha.
Aqui já vem um desenho que é baseado num desenho da Sweeney Boo. Eu vou colocar o Instagram dela para vocês seguirem também, uma grande desenhista. E na época do hashtag Draw This in Your Style, onde os ilustradores colocavam desenhos seus para que os seguidores e os fãs e os outros artistas fizessem suas versões. Então eu vou colocar aqui do lado a versão original da Sweeney Boo e essa é a versão do meu Draw This in Your Style dela. Eu acabei não pintando, vocês podem ver que tem uma tentativa aqui de jogar uma tinta branca para fazer a blusa da personagem, mas eu acabei não fazendo as cores. Aqui um post-it desenhado, desses que a gente faz meio aleatoriamente. Mais umas etiquetas japonesas de recibinhos, um pedaço de passagem e uns desenhos aleatórios de pessoas. Mais uns post-its. Apareceu aqui uma ladybug de algum adesivo que caiu na minha mão, não sei por que motivo. Um desenho de nu. Aliás, para quem não sabe, eu tenho um artbook em tiragem limitada, só com desenhos de nus femininos da série Elas. Eu vou deixar aqui do lado também a capa desse livrinho para vocês verem. Aí eu vou deixar também o link caso vocês queiram adquirir esse sketchbook, ele ainda está disponível na minha loja online. Mais um desenho aleatório, dessa vez esse foi feito com lápis Conté, um lápis mais gorduroso, né? Ele lembra pastel oleoso. E aí eu gosto muito de desenhar ele de uma forma mais solta, mais jogada. Ele se assemelha um pouco ao carvão. Esse é o cartão do Bar Fish, um bar que a gente foi em Kyoto com a Sari e o Kisuke. E a gente ficou sentado e aqui é um desenho meu e da Mônica com o tanque que tinha atrás da gente. O bar era cheio de peixes nos aquários e atrás da gente um peixe muito gigante com cara de idiota. Eu achei ele bem divertido. Vou deixar uma fotinha aí pra vocês verem como é que foi no lugar também. Uma das minhas coisas favoritas de sketchbook é esse pensamento meio de diário, onde você consegue ver não só desenhos bacanas, né, ou estudos bacanas, mas também parte da vivência do artista. Aqui nós temos mais alguns estudos de raposa, pensando naquela ilustração do Fushimi Inari. Os estudos do Hellboy. Mais alguns desenhos, dessa vez feitos com marcadores, em papel de bloco de anotação. Mais umas ideias para um Hellboy, uma ilustração que eu acabei não concluindo e meio que desisti de fazer. Esse é um exemplo interessante porque eu achei o thumbnail, o layoutzinho dessa ilustração muito mais legal do que a versão maior e finalizada. Então eu meio que desencanei dela e acabei perdendo vontade de terminar. E aqui mais dois exemplos de Draw This in Your Style, dessa vez os desenhos do Hiro Kawahara. Também vou deixar o link para o Instagram dele para vocês verem o trabalho desse cara incrível, que além de um baita ser humano, também é um baita ilustrador. Nos dois casos, a finalização foi feita com canetas de desenho mesmo, aquelas canetas brush pen, e as cores foram feitas com marcadores, tanto da Copic quanto da Prismacolor. Vamos em frente. Mais alguns estudos. Dessa vez nós temos um velhinho remando no seu barco. Mais alguns desenhos relativamente aleatórios, feitos com marcador. Uma Electra aqui. Mais alguns estudos. Na verdade eu gostei bastante da ideia dessa ilustração, eu queria desenvolvê-la um pouco mais e estava me interessando muito essa paleta que ia de marrons para um vermelho quase indo para o laranja e chegando no amarelo. Eu fiz esses estudos aqui antes de finalizar essa ilustração. Mas eu ainda acho que talvez essa posição ou talvez essa ficasse mais interessante. Quem sabe eu volto nela daqui a um tempo. Outra coisa legal dos sketchbooks é a possibilidade de eles serem bancos para você armazenar ideias. Então mesmo que você esteja rascunhando alguma coisa e não vai levar ela para frente necessariamente, é um lugar onde você pode revisitar depois e falar, putz, olha só, tem essa ideia, tem essa paleta, tem esse rascunho. Tá? Aqui um desenho em papel preto, eu gosto bastante de desenhar em papel preto com material claro. Esse é o ingresso para o museu
de Mori Arts Center, lá em Tóquio, onde eu vi uma exposição do Hokusai que foi espetacular. Aqui do lado nós temos um desenho feito com pincel e nanquim. Se eu não me engano, esse desenho eu fiz sem rascunho. Posso estar enganado, mas eu acho que eu fiz ele sem rascunho nem nada. Eu gosto muito desse papel, que é um papel Verger. Ele vem de uma época lá da faculdade, eu tenho bastante papel dessa época ainda guardado. E eu gosto muito de como o pincel falha, conforme a gente vai passando ele com mais ou menos velocidade. E eu gosto muito dessa cara mais expressiva que a gente consegue com um papel mais grosso e com um pincel menos delicadinho. Mais alguns estudos de aleatoriedades, coisas que a gente vai fazendo, aquela ideia de desenhar como se você estivesse falando ao telefone com alguém, então você desenha meio despretensiosamente. E às vezes alguma coisa interessante acaba saindo. Tipo essa moça tomando vinho em cima de um gárgula vendo Godzilla destruir uma cidade. Aqui tem os ingressos para o passeio no Parque da Muralha da China, que eu e a Mônica fizemos quando a gente foi para o Japão. Teve uma escala na Muralha da China que foi maravilhosa também. Vou deixar uma foto aí para vocês verem como foi. E aqui um estudo feito com marcadores da Tombow. Mais recibinhos e etiquetinhas japoneses, mais alguns desenhos aleatórios. Algumas experimentações doidinhas. Eu gosto particularmente dessa aqui, que veio de uma mancha meio que jogada aleatória para gastar um resto de tinta que estava no pincel e acabou virando uma coisa um pouco mais influenciada por arte oriental. Essa é uma ilustração feita a partir de um desenho com hidrocor amarela, que serviu como rascunho, que eu finalizei com uma caneta preta, e é uma estética que eu tenho perseguido há um tempo. Eu gosto muito dos resultados de um artista chamado Seth Damuse. Eu vou deixar o Instagram dele para vocês verem também. Um artista bem legal. Eu gosto muito dessa estilização, essa coisa com linhas grossas e poucos detalhes que ele faz. E aí é um jeito da gente se expressar com desenho, né? Às vezes a gente quer gritar isso no meio de um monte de gente e não consegue. Essa mocinha fez por mim. Aqui mais uma etiquetinha de Hokusai, mas dessa vez era de uma camiseta, se eu não me engano, que a gente comprou lá no Japão. Aqui nós temos uma página com um monte de coisa relativamente aleatória, desenhado com caneta azul e preta, mas caneta mais para escrever do que para desenhar. Um monte de coisa misturada. De vez em quando é bom fazer isso para você deixar a mão andar e desenhar uma coisa que eu chamo de desenho sem cérebro. Se vocês quiserem saber mais sobre o desenho sem cérebro, deixem nos comentários aí que eu faço um vídeo só sobre isso. Mais alguns estudos. Um desenho aqui no papel craft, usando também um pouco de nanquim num pincel mais gasto, um marcador marrom, um recibo de quando a gente foi para Daiso, e ele vazou todas as cores do marcador que eu usei aqui nessas dois desenhos. Esses desenhos foram feitos com os marcadores que por acaso eu comprei na Daiso. Eu ainda tenho que fazer um review deles para vocês, mas eu não gostei tanto deles quanto eu gosto de outros marcadores. Um desenho aqui do Cavaleiro de Augsburgo, que é uma subtrama do Monstruário. Para quem leu o volume 1, se prepara porque ele volta no volume 2. Ah, isso daqui... Bom, as coisas sempre tem uma historinha por trás, né? Aqui, para quem não consegue ler em japonês, eu acredito, está falando que eu tenho alergia a frutos do mar. Camarão, lagosta e caranguejo. Porque, de fato, eu tenho alergia e como a gente ia para o Japão, eu queria ter isso na minha carteira o tempo inteiro. Caso eu passasse mal por algum motivo, tivesse uma reação alérgica, eu conseguiria rapidamente informar para as pessoas. Quem me passou a grafia correta disso foi a Sari. Aqui algumas passagens, aqui tem uns Joker, o Bobo, o Coringa, o Joker. Esse foi feito com lápis de cor. Mais alguns rascunhos, esse também de um personagem que não tem nome, não tem muita informação, mas que eu adoraria em algum momento fazer algo com ela. Várias ideias, né, gente? A gente tem muito mais ideia do que tempo para desenvolver elas. Esse eu desenhei durante um CAF, que foi em abril desse ano, o Campinas Anime Fest. Mais algumas etiquetas japonesas, algum desenho de post-it com caneta esferográfica, com caneta Bic. Vou até um autorretrato aqui.
Continuando aqui, nós temos 2 papéis de chocolate. Isso aqui é um desenho do Danilo Beirute. E eu acho que foi alguma campanha que a Chiaro Escuro realizou com alguma empresa da Garoto, se eu não me engano, de chocolate, mas enfim, a ideia era que você podia montar uma ilustração grande com os papeizinhos de cada chocolate. Aqui mais uns desenhos aleatórios. Desenho com branco fazendo a forma aparecer e com uma área escura preta por trás. Gosto muito de brincar com essas ideias de luz e sombra em papéis coloridos. Mais uns desenhos de observação, dessa vez dos meus pais, da Mônica. Eu gostei particularmente desse desenho da minha mãe, acho que ficou bem parecido. Mais uns desenhos. É uma daquelas páginas onde a gente desenha as coisas de forma relativamente aleatória e em alguns momentos alguma coisa bacana acaba saindo. De novo, sketchbook é um lugar para você brincar, experimentar, desenhar coisas sem o objetivo de fazer uma ilustração super elaborada. Aqui são os estudos para uma ilustração que eu fiz para o RPG Alvorada, do meu amigo Luiz Heavy. Vou deixar também aqui do lado a ilustração para vocês verem como ficou. Mais um desenho de no feminino. Aqui também com papel verger e dessa vez com aquele lápis Conté que eu comentei com vocês, que tem uma textura um pouco mais gordurosa. Dá pra fazer umas manchas bem bacanas com ele. Aqui um adesivo da Nicole, da Fleck, que foi minha aluna. Alguns desenhos de super-herói, porque obviamente eu adoro Homem-Aranha. Então tem um Homem-Aranha, uma Gwen e uma ideia de Miles que acabou não indo pra frente. Aqui algumas ideias, alguns estudos dessa garota sentada num banco que a princípio iam ser a ilustração do meu novo cartão de visita. No final das contas eu acabei optando por essa ideia do pezinho só de alguém que está flutuando com os materiais boiando, mas eu desenhei várias vezes essa garota no banco e eu gostei bastante dessa ideia. Talvez vire um print, quem sabe. Aqui tem alguns estudos dela ainda, algumas ideias também para cartão de visita. Aqui tem algumas ideias em torno do volume 2 do Terapia, de diagramação, design de página, revisitando os personagens. Aqui nós temos Proud Gold Returns. E ele tem uma historinha meio besta, mas enfim, acho que é divertido. Vários anos atrás eu fui para Poços de Caldas com a minha família e a gente foi numa loja de sabonetes artesanais onde eles tinham sabonete de leite de cabra. E ele vinha numa caixinha com um flyer, sei lá, que tinha essa foto desse cabrito, sei lá. E eu adoro essa carinha dele porque ele parece estar muito, muito feliz, muito orgulhoso. Então, quando a gente voltou pra lá esse ano, eu acabei comprando de novo naquela loja e peguei mais uma vez um Proud Gold. Quando a gente chegar nesse caderno, que eu acho que é lá de 2010, vocês vão ver que lá atrás já tinha um Proud Gold perdido em algum lugar. Essa é uma ilustração que foi depois colorida pelo Danilo Freitas, monstro Danilo Freitas, que vai estar nos extras do Monstruário Volume 2. Aqui vocês podem ver ela com um pouquinho mais de detalhe. É uma ilustração de Dia de los Muertos, feita com brush pen e canetas nanquim. E eu vou colocar aqui para vocês verem como ficou o resultado final com as cores do Dan. Aqui mais um desenhinho, esse foi finalizado com caneta Pitt, da Faber-Castell. Mais uns desenhos tentando entender uma estilização um pouco mais cartunesca. Eu ainda acho que eu vou acabar transitando meu desenho para cá de alguma forma. Mais um estudo solto, dessa vez com lápis grafite normal, mas também no papel verger, que tem aquela texturinha bacana. Vocês podem ver que o papel ele tem toda uma textura meio de ranhuras, né, verticais, e isso causa um efeito bem bacana no grafite, principalmente quando é um 6B ou um 8B. No caso desse daqui, se eu não me engano, foi um lápis 8B. Esse desenho, se eu não me engano, é do Enoch Jr., que foi meu colega na Pandora Escola de Artes. E eu achei esse desenho no meio das folhas desse caderno faz um tempão, e eu deixei ele aqui guardado porque eu adoro esse desenho. Esse é o cartão de visita final da minha cunhada, da Patrícia, que vocês já viram, porque eu deixei lá na frente. E aqui tem algumas ideias para um projeto futuro da Pisces, ideias para capa, ideias para conceito. Tudo começa assim, gente, começa com rabisco, com teste, com possibilidade. Dificilmente a primeira ideia que você tem para alguma coisa de um projeto é a melhor ideia ou é a que vai ficar final, e você precisa explorar, você precisa tentar achar caminhos. Esse é um pôster de um evento que eu acabei pegando esse flyer em alguma estação do metrô do Japão. Me lembra muito o desenho do Brian Lee O'Malley, achei bem legal. Aqui alguns desenhos de rosto, algumas coisas aleatórias. Aqui tem um adesivo do Otis, um grande cara também, baita desenhista, vou deixar o link dele para vocês verem.
saquinho de um souvenir, comprado lá no Japão também. Alguns desenhos do Obi-Wan Kenobi. Mais ideias para Pieces, tentando achar um gestual bacana para personagem. Aqui alguns estudos a mais do Homem-Aranha. Voltei as ideias aqui do desenho para o cartão de visita. Esse é o desenho final daquele cartão que eu acabei usando. Vocês verem que eu não desisti da ideia da mocinha ainda, né? Um pedaço do saquinho dos produtos que eu comprei na Sekaido. Mais um estudo aleatório aqui, pintado com guache, se eu não me engano, no fundo, e depois isso com marcadores. Um desenho do meu irmão. Abração pra você, Lucas. O Lucas vive divulgando o meu canal na internet e agradeço pra caramba a força que ele dá. Aqui um Thanos, de bundinha virada pra gente. Mais um adesivo do Watts, do Bill Murray. E aqui nós temos mais uns desenhinhos da Blink, do Thanos. O desenho original do que talvez seja a capa de um próximo projeto da Pieces, mas ainda é incerto. Então vocês estão vendo uma coisa que eu não sei explicar direito o que vai ser. Também alguns desenhos para Pieces. Alguns estudos aleatórios. Mais alguns estudos aleatórios, dessa vez com lápis 8B também, tentando fazer desenhos pequenos, gestuais e com pouca informação, bem mais sintéticos. Um pedaço do saquinho da Tools, que foi outra loja que eu visitei no Japão. Esse daqui é um cartão do quadrinho The Few and Cursed, que é escrito pelo Felipe Canho, grande cara também, grande roteirista, e esse desenho é do Abel, que é um dos desenhistas brasileiros que eu mais adoro, e um cara gente finíssima, e tem um dos melhores desenhos que eu já vi, cara. Eu vou deixar o link pro trabalho dos dois para vocês verem. Mais um adesivo do Watts, uns Simpsons meio impressionistas. E esse caderno termina com um desenho de grafite do personagem do Terapia, do garoto. Vocês estão com saudade deles? Eu tô também. Terminando aqui com os papéis colados, umas ideias que não foram pra frente. E acabou. Bom, galera, é isso por hoje. Espero que vocês tenham curtido acompanhar mais esse sketchbook. Esse foi um sketchbook que demorou demais para terminar, levou um tempão para concluir, mas que eu gosto bastante, tem umas ideias bem legais aqui no meio dele, alguns projetos bem bacanas. E rever eles com vocês agora me deu muito mais vontade de desenhar e de revisitar algumas das ideias que estão aqui no meio. Se vocês curtiram, deixa aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo ou na próximo episódio de Sketchbook Tour. Tá? Obrigado por assistirem, mantenham-se criativos, mantenham-se apaixonados, abração pra vocês e tchau!